Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês a demonstração de resultado. Dá para perdoar você investir em uma empresa sem olhar o balanço patrimonial, mas não dá para perdoar você investir em uma empresa sem olhar a demonstração de resultado. Na demonstração de resultado nós vamos ver quanto que a empresa vendeu e aí nós vamos ver uma série de custos após isso até nós chegarmos no lucro líquido dessa empresa. E aí nós vamos ter aqui a receita com vendas, tudo que essa empresa vendeu. Depois, os custos com produtos vendidos e serviços prestados, ou seja, a receita com vendas menos o custo com produtos vendidos e serviços prestados. E aí nós temos o lucro bruto, primeira informação importante. Na verdade, a primeira informação importante é a receita com vendas, porque nós já podemos pegar o preço da ação e fazer uma relação com a receita de vendas. Depois nós podemos pegar o preço dessa ação e fazer uma relação com o lucro bruto, qual é uma informação também muito importante. Aí depois nós temos as despesas operacionais, as despesas com vendas e administrativas, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais, resultado de participação societária, eventos de Brumadinho, outras despesas operacionais, reversão de redução e ativos não circulantes. Somando tudo isso, chegamos ao lucro operacional, outra informação importante. Depois nós temos as receitas financeiras, as despesas financeiras, outros itens financeiros, resultado de participações e lucro antes dos tributos. Aí nós temos aqui a tributação, tributo corrente e tributo diferido, lucro líquido das operações continuadas, lucro líquido atribuído aos acionistas e lucro líquido das operações continuadas. Aí nós vamos ter aqui operações descontinuadas, lucro líquido, prejuízo, lucro líquido das operações descontinuadas e finalmente chegamos ao lucro líquido. Outra informação importante. Então, vendas, lucro bruto, lucro operacional, lucro antes dos tributos, também outra informação importante, e lucro líquido. Todas as informações vão ser importantes porque elas vão dizer em boa parte se a empresa está barata ou se a empresa está cara. Nós vamos cruzar o preço dessa ação com os lucros que essa empresa está tendo e com as vendas que essa empresa está tendo, que ela está fazendo. E dependendo desse resultado, essa empresa vai estar mais cara ou mais barata. Claro, esse não é um indicador o qual pode ser analisado de forma isolada. Você tem que analisar outros indicadores. Mas me arrisco a dizer que esses serão os indicadores mais importantes. E aí, pela DRE, você vai olhar se está vendo um aumento nas vendas, se está vendo um aumento no lucro bruto, no lucro operacional, no lucro líquido, e essa é uma informação importante. Nós temos também a demonstração dos fluxos de caixa. Para que serve a demonstração dos fluxos de caixa? Ela vai nos mostrar qual que foi a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa dessa empresa em determinado período. A demonstração de fluxo de caixa, ela será separada em três grandes grupos. O caixa gerado pelas operações, o fluxo de caixa das atividades de investimento e o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Nas atividades de investimento, nós podemos ter, por exemplo, a venda de algum ativo imobilizado. Nas atividades de financiamento, nós podemos ter, por exemplo, um empréstimo que essa empresa fez. E no caixa gerado pelas operações, nós vamos ver as entradas que houveram e os gastos que houveram com a operação da empresa. As entradas que houveram com a venda daquele produto, com a venda daquele serviço o qual a empresa presta. A saída que houve com salários, com tributos, com financiamento, com fornecedores. Ou seja, o caixa gerado pelas operações vai ser a parte mais importante, porque eu quero que a operação da empresa esteja dando lucro. Eu quero que a operação da empresa esteja saudável, esteja gerando caixa. Porque aquela empresa pode ter um bom lucro líquido em um período, mas ele é proveniente, por exemplo, da venda de um ativo. Ele não é proveniente da operação dessa empresa. E eu quero um lucro líquido recorrente. Eu quero um lucro líquido proveniente da operação dessa empresa. Eu quero que a operação dessa empresa, o produto qual ela vende, o serviço qual ela vende, esteja gerando caixa. Por isso que é importante ver essa separação, para você entender da onde que está vindo esse caixa. Essa entrada vem de um empréstimo, vem da venda de um imóvel ou vem da operação da empresa? Será que as entradas que eu estou vendo acontecerem são entradas recorrentes? Ou é uma entrada qual só vai acontecer nesse resultado? Porque aconteceu alguma operação ali não recorrente. É isso que eu vou entender com a demonstração de fluxos de caixa. Vamos comentar agora rapidamente sobre a demonstração de mutações do patrimônio líquido, ou a DMPL. Ela vai evidenciar todas as movimentações nas contas do patrimônio líquido.
Veja, aqui não tem um insight o qual vai ser melhor do que as outras demonstrações. A diferença aqui é que vai ser uma demonstração focada no patrimônio líquido. Então, se você quiser ver quais são as movimentações que acontecem dentro do PL, você vem na DMPL. Mas diferente do balanço patrimonial, da DRE, da demonstração de fluxo de caixa, a qual vai te dar insights poderosos para você tomar ou não a sua decisão de investimento, a DMPL, ao meu ver, não vai agregar da mesma forma. Agora vamos falar sobre a demonstração do valor adicionado, ou a DVA. Ela é uma forma de mensurar a riqueza gerada por essa empresa. Ela basicamente vai pegar a receita dessa empresa menos os gastos que houveram nesse processo de produção. Ela traz aqui a ideia de valor adicionado. Essa diferença entre a receita do bem produzido e o custo desse bem produzido. E aí vocês podem ver aqui que nós temos a receita e nós temos separado os diferentes custos para produzir esse bem. Materiais, energia, custo com produtos. Essa informação serve para nós avaliarmos o desempenho dessa empresa, para nós vermos a geração de riqueza que está havendo nessa empresa, medindo com que eficiência essa empresa utiliza os seus fatores de produção. Agora, novamente, haverão dados aqui os quais vão fazer com que nós deixemos de investir nessa empresa ou não? Sinceramente, eu acredito que não. Acredito que a DRE, ou a demonstração de fluxo de caixa, ou o balanço patrimonial são muito mais interessantes para nós fazermos uma avaliação de investimento ou não. Demonstração de valor adicionado não é tão interessante assim. E logo abaixo da DVA, nós temos as notas explicativas das demonstrações. E aqui, todo o resto desse documento será de notas explicativas. O que vai ter nessas notas explicativas? Qual é a informação relevante que nós vamos conseguir tirar daqui? Bem, pessoal, aqui nós vamos ter muitas informações importantes, porque vai ser os gestores dessa empresa nos explicando o porquê que houve determinados números. O porquê que houve um crescimento de X%. O porquê que houve um decrescimento de X%? Por que o imobilizado aumentou? Por que o imobilizado diminuiu? Por que o fluxo de caixa melhorou? Por que o fluxo de caixa piorou? Por que o passivo aumentou? Por que eles pegaram o empréstimo? Por que eles não pegaram o empréstimo? Por que o patrimônio líquido aumentou? Por que o patrimônio líquido diminuiu? Por que o custo deles com salários aumentou? Por que o custo deles com produto diminuiu ou aumentou? É nessas notas explicativas onde eles vão explicar para nós o porquê que há essas diferenças, o porquê que há essas mudanças nas demonstrações financeiras dessa empresa. É aqui que nós vamos sanar algumas de nossas dúvidas ao olhar as informações financeiras dessa empresa e onde nós vamos olhar basicamente com uma lupa o que está acontecendo nessa empresa, por que as suas demonstrações estão nessa situação, por que houve determinadas mudanças na situação financeira da empresa. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.